A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Glória a Deus, eu espero que sim. Para você que não me conhece, eu me chamo J.S. Mendes e eu sou o seu mensageiro distante para a misericórdia e graça de Deus. Que bom que estamos aqui mais uma vez para meditar nessa linda manhã de domingo sobre a palavra de Deus. Sempre agradeço pelos que estão inscritos no canal, pois são bênção na minha vida. Não tem como não agradecer, né, pessoal? Vocês são o motivo de eu estar aqui ministrando a palavra de Deus. E eu acredito que também tem compartilhado essa palavra com muitas pessoas, pois o mundo precisa ouvir a palavra de Deus. Deus disse na sua palavra que um dia enviaria fome sobre a terra, não de pão, mas de ouvir a sua palavra. Bem, e para que a gente não possa perder tempo, eu estou aqui mais uma vez com a minha Bíblia, a Bíblia Sagrada. E se você está com a sua Bíblia aí, eu estou com a minha aqui. Então, abra comigo no Salmo 106. Vamos ler alguns versículos. Salmo 106, vamos ler do versículo 7 ao versículo número 15. Ok? Alguns versículos a mais do que eu costumo sempre ler aqui no canal. Então, vamos lá. Salmo 106, do versículo 7 ao versículo 15, diz assim: Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, e nem se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Versículo 8. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Versículo 9. Repreendeu o mar vermelho e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E livrou da mão daqueles que os aborrecia, e os remiu da mão do inimigo. As águas cobriram seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram seus louvores. Versículo 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar pela cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele lhes satisfez o desejo, mas fez definhar a sua alma. Ok? Salmo 106, do versículo 7 ao versículo 15. Bem, para você que não conhece, esse salmo é um salmo de arrependimento nacional. Eu vou repetir. É um salmo de arrependimento nacional. O Salmo 106, como todos os salmos, são cânticos do povo de Israel, que eles cantavam e celebravam, e obviamente nesses salmos eles expressavam os seus sentimentos, seus pensamentos em relação à sua vida, em relação ao mundo, em relação às pessoas que não conheciam a Deus, em relação aos outros irmãos e principalmente em relação a Deus e os seus feitos. Mas especificamente o Salmo 106, ele é um salmo, uma canção, na verdade, de arrependimento nacional. O salmista aqui, ele faz um ponderamento sobre o que Deus fez por Israel. Ou seja, apesar de tudo que Deus fez por seu povo, por Israel, eles ainda pecaram contra ele, contra o Senhor. Ou seja, o destaque principal desse salmo, na verdade, é a paciência de Deus em muitas vezes libertar seu povo, apesar desse mesmo povo ser teimoso, rebelde e se esquecer das suas obras. É sobre isso que esse salmo fala, sobre a paciência de Deus em libertar o seu povo, apesar de seu povo se esquecer de Deus, ser teimoso e rebelde
ou seja, continuar obstinadamente em seus pecados. E eu quero meditar com você sobre alguns versículos, não todos aqui, e eu quero começar falando sobre o versículo 7, o versículo de número 13, quando diz assim: não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, e não se lembraram da multidão das suas misericórdias. Versículo 13: cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Então, nós temos aqui no versículo 7 uma palavra-chave, não se lembrar. E no versículo de número 13, se esquecer. Então, o texto diz, no versículo 7, eles não se lembraram do que Deus fez. E no versículo 13 diz, cedo se esqueceram. É terrível o que o salmista está cantando aqui. Ele está falando justamente do fato do povo de Deus se esquecer do que Deus fez. Se esquecer das obras que Deus fez, dos livramentos que Deus operou na sua vida, das vezes em que o Senhor manifestou a sua misericórdia. Ele diz, não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, nem se lembraram da multidão das suas misericórdias. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Isso é um problema muito grande para todo aquele que tem uma caminhada com Deus. Se esquecer do que Deus já fez. Há um perigo terrível aqui, que é a capacidade de perder de vista o cuidado de Deus ao longo da trajetória com Deus. E foi justamente isso que Israel fez. Eles perderam de vista o cuidado de Deus durante toda a sua trajetória. Ou seja, ali no capítulo 3 e 4 de Êxodo, nós vemos Deus falar com Moisés, chamando quando ele pastorava as ovelhas de Jetro, seu sogro. No capítulo 5 a 7, esse mesmo Moisés é enviado a Faraó a pedir a soltura do povo de Deus, de Israel do Egito. E no capítulo 7 ao capítulo 12 do livro de Êxodo, nós vemos Deus manifestar a sua justiça para que seu povo seja liberto através das 10 pragas. Então nós temos ali do capítulo 7 ao capítulo 12 a praga da água transformada em sangue, das águas do Nilo transformadas em sangue, e até mesmo de reservatórios de águas que havia no Egito também transformaram-se em sangue. Nós vemos ali a praga das rãs, onde a terra do Egito foi coberta por rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas, a praga da peste sobre o gado, a praga da úlcera, a praga da chuva de pedras ou chuva de granizo, como dizem alguns historiadores, a praga dos gafanhotos. Temos as pragas, ou a praga das trevas, onde todas as casas dos egípcios ficaram no escuro e somente na casa dos israelitas havia luz. E por fim, talvez uma das mais terríveis e tristes, que foi a morte dos primogênitos do Egito. Então Deus fez tudo isso para que Faraó libertasse o seu povo Israel. E mesmo quando Israel já estava liberta, que Israel estava ali às portas do Mar Vermelho, Faraó persegue Israel e Deus abre o Mar Vermelho. Vocês já conhecem a história. O povo do Senhor passa ali e os egípcios tentam passar ou perseguir a Israel e são ali afogados. Então, se for numerar as maravilhas que Deus fez na trajetória do seu povo, são muito grandes. E aqui nesse Salmo 106, o salmista ele canta justamente isso. A obstinação do povo de Deus em
continuar em seus pecados e se esquecer do que Deus fez. Versículo 7. Não se lembraram das suas maravilhas no Egito. E versículo 13. Cedo, porém, se esqueceram. Ou seja, eles incorreram no erro de perder de vista, como eu disse anteriormente, aquilo que Deus tinha feito por eles. Isso é um perigo muito grande. Isso é um problema muito grande. Perder de vista o que Deus já fez. Se esquecer do que Deus já fez na sua vida. Eu acredito que tem muitas pessoas que talvez já experimentaram muitos benefícios do Senhor na sua vida. Experimentaram muitas maravilhas de Deus na sua vida. E com o passar do tempo, às vezes, em períodos de silêncio de Deus, porque há esses períodos na nossa vida em que Deus fica em silêncio, nós somos tentados a se esquecer do que Deus já fez, das maravilhas, das suas obras, dos seus livramentos que Deus já fez. Então nós não podemos incorrer nesse erro, cometer esse erro de perder de vista o que Deus já fez. Aí você pode perguntar, sim, mas isso é tão grave assim? Isso é muito grave. Se alguém perde de vista o que Deus já fez na sua vida, se alguém se esquece do que Deus já fez na sua vida, essa pessoa, esse cristão, esse crente, ele tende a se tornar indiferente a Deus. Porque ele pensa assim, por que eu vou estar nessa busca? Por que eu vou estar jejuando? Por que eu vou estar orando? Por que eu vou estar nessa entrega constante, se Deus não se importa comigo? Se Deus não me dá o que eu pedi? E eu preciso dizer a você que talvez Deus não está dando o que você está pedindo, mas tem coisas que na sua vida que Deus já deu, que antes você pediu. Então, nós temos que se lembrar do que Deus já fez, para não perder de vista o seu cuidado. Então, Israel, nesse salmo, se esqueceu de Deus, se esqueceu das obras que Deus já fez, perdeu de vista na sua caminhada com Deus, na sua trajetória com Deus, as maravilhas que Ele operou. E você lê todo o texto ali de Êxodo, da peregrinação do povo naquele deserto terrível, e você vê que eles constantemente murmuravam contra Deus, como se Deus os tivesse abandonado ali. E alguns deles diziam até, Moisés, Deus nos trouxe para morrer nesse deserto, aonde que na mente de Deus Ele operaria todos aqueles sinais e maravilhas quando o povo estava no Egito, e agora no deserto Deus abandonaria, no lugar onde carecia muito mais da providência divina. Nunca. Mas eles tinham a capacidade de se esquecer, como diz o versículo 13, das suas obras, se esquecer do que Ele já tinha feito por eles. E isso era algo muito desagradável para Deus. E aqui no versículo 13, na verdade a parte B do versículo 13, onde diz que eles se esqueceram das suas obras, também está escrito que eles não esperaram o seu conselho. Em algumas versões diz assim, eles não esperaram pela sua sábia direção. Outra coisa bem terrível nesse salmo. Na verdade, todo o salmo, se você for ler, e eu recomendo que você leia esse salmo, Salmo 106, ele vai até o versículo número 48, são 48 versículos ao todo. O salmista cantando todos os erros que Israel cometeu. Exatamente. Talvez um dos mais terríveis esteja no versículo 37, quando diz que aquele povo sacrificou seus filhos aos demônios. E voltando aqui ao nosso versículo 13, diz que eles não esperaram por seu sábio conselho, por sua direção.
Tá, mas qual é o perigo nisso aqui? Muitos. Há muitos perigos nisso, em não esperar a sábia direção de Deus. Talvez um deles seja justamente a se colocar fora do projeto de Deus. Isso mesmo. Não esperar pela sábia direção de Deus pode incorrer em muitos erros. Muitos erros. E eu destaco que não esperar pela sábia direção de Deus é se colocar fora do seu projeto para a minha vida. Em Provérbios capítulo 19, versículo 2 e 3, fala do comportamento do homem em relação a isso. Quando diz que não é bom o homem ficar sem conhecimento. Mas também diz que ser apressado é acabar perdendo o caminho. Se aplicarmos esse versículo 2 e 3 de Provérbios, em relação ao que diz esse Salmo 106, no versículo 13, em destaque a parte B, nós entendemos que quando nós não esperamos, quando nós somos apressados, em não esperar a sábia direção de Deus, nós perdemos o caminho. Nós perdemos o caminho que Deus tem para nós. Você se lembra quando você está dirigindo no trânsito ou está pilotando uma moto no trânsito e você tem que entrar numa rua e você às vezes, por acelerar demais, pisar muito no pedal, no acelerador, você passa daquela rua que você quis entrar, aí você tem que dar um retorno, dar uma volta, né, e novamente entrar naquela rua. É mais ou menos essa a simbologia que eu posso usar agora. De alguém que está em uma estrada, em uma rua, em uma avenida, e ele precisa entrar à direita ou à esquerda e de repente ele acaba passando, né, do local da entrada porque pisou um pouco mais no acelerador. É isso que esse Provérbios capítulo 19 e esse versículo 13 desse Salmo 106 quer dizer. É alguém que não espera, se apressa e perde de vista o que Deus tem para ele. Então, o versículo 13 diz que aquele povo não esperou a sábia direção de Deus. Nesse versículo 19 de Provérbios, paralelo a esse Salmo 106, diz também, em outras versões, que quem se apressa comete pecado. O versículo 2 diz que o homem, por falta de juízo, ele leva a cair em desgraça. Ou, por falta de juízo, o homem cai em desgraça e depois ele culpa a Deus. Isso acontece muito. Isso acontece a um nível tão grande no mundo, o que tem de pessoas culpando a Deus por suas desgraças, porque não esperaram o conselho do Senhor. Foi isso que Israel cometeu. Israel não esperou o conselho do Senhor. Eles não esperaram a sábia direção de Deus. Era um povo teimoso, era um povo obstinado, e Deus, ele teve muita paciência com Israel, como também tem conosco, né? Deus tem muita paciência conosco, como diz um certo pregador. Deus tem muita paciência conosco. E nós vemos que, apesar de todos os pecados que Israel cometeu, Deus não abandonou Israel. Deus continuou sendo fiel nas suas promessas e conduzindo aquele povo até a terra da promessa. Ali, porque Ele é fiel nas suas promessas. É fiel nas suas promessas. Então,
falando em relação a esse versículo ainda, na parte B do versículo 13, quantas pessoas elas não casaram errado porque elas não ouviram a voz de Deus? Quantas pessoas não compraram errado porque não buscaram a direção do Senhor? Quantas pessoas não venderam errado porque não pediram a direção de Deus? E quantos não investiram errado porque não buscaram, não esperaram o conselho do Senhor? Eu acredito que muitas pessoas. Então, o conselho do Senhor aqui, nesse salmo que nós podemos extrair, primeiro é não se esquecer do que Deus já fez e não agir sem o conselho do Senhor. Tem pessoas que elas acham que é muito enfadonho orar e esperar que Deus dê o sinal verde. Mas eu acredito que quando você age sem esperar o sinal verde de Deus, o prejuízo é ainda maior. Imagina só alguém, mais uma vez usando a simbologia do trânsito aqui, alguém que está ali no cruzamento e o semáforo está em vermelho e às vezes por pressa você acelera e você acaba cometendo um acidente. Imagina só o prejuízo que é ter que consertar aquele carro, o gasto que não vai ser para consertar aquele carro. E às vezes o veículo tem perda total, é irreparável o dano. Então, esperar o sinal verde de Deus é muito importante. Mas Israel não esperou o versículo 13 no conselho do Senhor, na sábia direção do Senhor. E isso levou a Israel a cometer muitos erros que são descritos aqui nesse Salmo 106. E aqui no versículo 14 e 15, continuando nossa reflexão, fala que eles se deixaram levar pela cobiça no deserto e provocaram a Deus na solidão. Ou seja, se deixaram levar pela cobiça e incomodaram a Deus, tentaram a Deus naquele lugar de solidão. Uma coisa que eu entendo é a pessoa ela ter uma cobiça, o que às vezes pode ser pecado ou não, desejar algo para si. Porque há coisas que não é pecado cobiçar, mas há coisas que são pecados cobiçar. Isso está bem claro nas Escrituras Sagradas. Então, uma coisa é alguém ela ter uma cobiça. Mas outra coisa, e essa é terrível, e foi justamente o que Israel cometeu aqui, é a pessoa ser dominado pela cobiça. Ser dominado pelo esse desejo de maneira que ele não pode controlá-lo. Esse é o perigo grande. Ou seja, aqui que está um perigo maior. Não conseguir controlar os seus desejos. Ser dominado por eles. Se nós analisarmos bem no cenário mundial, nós vemos uma sociedade, um mundo dominado pela cobiça e pela ganância a qualquer preço. Pessoas que elas traem, pessoas que elas mentem, pessoas que elas se vendem, pessoas que elas roubam, pessoas que sonegam, tudo por causa da cobiça. E a Bíblia ela é clara em mostrar a posição de Deus, a opinião de Deus em relação à cobiça. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, ali Paulo, quando escreve a igreja de Colossos, ele fala que a cobiça ela é uma idolatria. Exatamente. A cobiça é uma idolatria. E
Você pode perguntar, mas o que é uma idolatria? Idolatria é tornar tudo mais importante que Deus. Todo prazer, todo desejo maior que Deus e como principal alvo da sua vida. Isso é idolatria. Porque, biblicamente falando, o maior motivo para que possamos adorar a Deus, agradecer, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Você lembra da história do jovem rico, que está escrito ali nos evangelhos? Um jovem muito rico, que possui muitas posses, ele se aproxima de Jesus e diz assim: Jesus, o que eu tenho que fazer ainda para herdar a vida eterna? E Jesus disse assim para ele: você conhece os mandamentos? Ele então responde: Senhor, eu tenho os guardado desde que eu era mais novo. Diz o texto bíblico que ele foi então amado por Jesus. O texto mostra isso claramente, que Jesus amou ele, porque Jesus viu que ele guardava os mandamentos. Mas Jesus, na sua sabedoria, no seu discernimento, ele olha para aquele rapaz e ele consegue ver o que há em seu coração. E Jesus então interpela ele dizendo: mas te falta uma coisa. Ou seja, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tem. Jesus pega ele aqui, nesse ponto. Vende tudo quanto tem, dá aos pobres e depois vem e me segue. Aquele rapaz, ele abaixa a cabeça ali e ele vai embora cabisbaixo, porque ele possuía muitas propriedades. Ou seja, ele vivia uma vida religiosa, ele guardava os mandamentos por religiosidade, mas ele havia colocado os seus bens, a sua riqueza, como o seu bem mais precioso. Ou seja, ele havia feito para si um ídolo, que eram as suas propriedades, que eram seus bens, que eram suas terras, seus gados. E ele, infelizmente, não foi capaz de passar no teste de Jesus. Não é que Jesus ele pede que todo mundo que tem propriedade, ou que você que tem as suas propriedades, venda e depois dê ao pastor da igreja. Porque a maior renúncia que Deus quer é a renúncia do coração. O que Deus, na verdade, queria que aquele rapaz entendesse é que ele deveria fazer de Jesus o seu maior tesouro e não os seus bens materiais. Então, aquele povo de Israel, diz o versículo 14, eles foram dominados pela cobiça e tentaram a Deus naquele deserto. E isso não acabou bem para eles. Isso não acabou bem, porque o versículo 15 diz assim: e Deus satisfez o desejo deles, mas fez definhar as suas almas. Olha só o que diz o texto bíblico. Deus satisfez a cobiça deles. Eles não queriam. Deus então deu. Mas Deus fez definhar as suas almas. A cobiça, ela é algo terrível, porque nesse mesmo capítulo de Colossenses, que é o capítulo 3, fala que ela é motivo pelo qual Deus se ira com os homens. O que eu quero dizer é que a cobiça daquele povo, o seu desejo que eles tiveram, lhes trouxe muitos problemas. Lá no Salmo 7, versículo 11 e 12, diz que Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. E que se o homem não se arrepender, não se converter, ele afiará a sua espada. A cobiça é um dos motivos que atrai a ira de Deus. Esse é o fato aqui. Então, aquele povo, eles desejaram o que Deus não queria para eles. Se você ler toda a história,
ali da trajetória deles no deserto, eles desejaram o que Deus não queria para eles. Eles provocaram a Deus nesse ponto, desejando algo que Deus não queria para eles. O texto diz que eles provocaram, tentaram a Deus na solidão. E o versículo 15 diz que Deus satisfez o desejo deles. Aí você pode se perguntar: bom, se eles cobiçaram e se a cobiça deles era pecado, por que Deus permitiu? Deus permitiu porque aquele povo era obstinado. Deus sabia que eles não desistiriam dos seus desejos, das suas cobiças. Por isso Deus permitiu. O que eu quero dizer é que quando nós insistimos muito em uma coisa que Deus não quer para nós, chega ao ponto em que Deus permite que nós a tenhamos. Mas quais são as consequências? Ora, as consequências são as mesmas do versículo 15 aqui. Deus deu o que eles desejavam, mas permitiu que a alma deles definhasse. Ou seja, Deus deu a eles o que eles desejavam. E eles acabaram sofrendo e padecendo com isso. O que a gente pode entender nesse ponto é o seguinte: o mal que veio sobre eles, que veio sobre eles, é nada mais nada menos do que aquilo que eles queriam. Aquilo que eles queriam foi justamente o mal que veio sobre eles. O que é que eu entendo? Eu entendo que muitas vezes alguém pode pedir a Deus algo que aos seus olhos parece bênção, mas na verdade é uma maldição. Pedimos achando que é bênção. Insistimos teimosamente dizendo eu quero aquilo. Chega um ponto que Deus permite aquilo. Aí depois algumas pessoas reclamam: por que Deus me deu isso? Deus deu porque você insistiu. E aqui está um perigo que eu quero destacar, fechando já minha Bíblia, sobre as campanhas que são feitas. As pessoas fazem muitas campanhas. Aqui na internet existem muitas campanhas. Pedindo. Só que é preciso ter muito cuidado com o que você está pedindo, porque aparentemente aos seus olhos pode ser algo bom. E você está, quem sabe, na 20ª campanha, na 50ª campanha, orando, pedindo algo que Deus não quer para você. Que foi justamente o erro daquele povo. Desejaram algo que Deus não queria para eles. E as suas almas padeceram. Então, o mal que veio sobre eles, na verdade, foi justamente o que eles queriam. O que eles queriam foi justamente o mal que veio sobre eles. Então, que possamos refletir sobre esse salmo. Salmo 106, do versículo 7 ao versículo 15. Um salmo de reflexão e arrependimento. Um salmo de reflexão sobre a bondade de Deus e a obstinação, teimosia do homem. E que possamos aplicar esses versículos na nossa vida. O versículo 7 e o versículo 13 fala sobre não se esquecer, retratando ali Israel que se esqueceu de Deus. E o restante dos versículos fala sobre a cobiça e sobre as consequências de desejar algo que Deus não quer. Fala sobre se apressar e não esperar também a direção ou o sinal verde de Deus. Amém? Eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo. Eu vou tentar cortar o máximo possível na edição, para que não fique muito enfadonho para você. Mas eu quero te agradecer por você estar comigo nessa manhã de domingo. O clima está bem gostoso, choveu a noite inteira aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Se Deus quiser, nos vemos na próxima gravação. Amém?